Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil. Hoje, minha gente, eu não poderia deixar de falar do problema sério que está sendo a derrama de óleo, de petróleo no litoral nordestino, atingindo assim todos os estados, toda a costa nordestina. Um desastre ecológico, econômico, ético e moral a toda a prova. Minha gente, é de dar dó ver aquela gente que mora no litoral, nas praias próximas, que tem sua atividade econômica no turismo. É triste ver a preocupação deles de como será de agora em diante, com tudo devastado pela derrama de óleo, de petróleo. Os populares mesmo, prejudicados, correram para fazer a limpeza das praias, com risco da sua própria saúde. Não olharam nem para a saúde, foram direto ao ponto, remover e tirar da praia aquelas bolsas de petróleo que invadiram tudo. Agora vejam bem, meus amigos e minhas amigas. Os pescadores vão viver do quê? As pessoas que vivem através da atração do mar, das praias para o turismo, vão viver do quê? Ora, o Nordeste já tem muito pouco com o que contar, porque a seca assola o interior, o sertão, e agora a poluição do derrame de petróleo no litoral brasileiro. Então, minha gente, isso aconteceu da seguinte forma: como se alguém tivesse atirado em outra pessoa e essa pessoa ficasse largada lá e fosse atrás procurar quem foi que atirou, sendo que primeiro o socorro tem que ser feito para depois procurar a responsabilidade do crime, imputando a quem quer que seja a ação ou a reação. Meus amigos e minhas amigas, o Nordeste conta consigo mesmo. Veja bem as outras regiões do Brasil, nas outras regiões do Brasil, você não vê ninguém falando da situação crítica do Nordeste. E não é de hoje, hein, minha gente, não é de hoje. O Nordeste, para as outras regiões do Brasil, é um apêndice incômodo. É um apêndice incômodo. E os nordestinos, para o resto do Brasil, são mendigos, pessoas rejeitadas em qualquer outra região do Brasil. Tem notícia que em um certo município de Mato Grosso chegou, tempos atrás,
duas famílias nordestinas, humildes, e procuraram um lugar para rancho, para ficar ali alguns dias enquanto arrumavam o emprego. Para a surpresa dela, daqui a pouco chegou um camburão da prefeitura, mandando que eles entrassem, que eles iam levá-los à rodoviária para que eles pegassem o caminho de volta, porque não eram bem-vindos à cidade. Minha gente, e isso a cidade colonizada por ex-colonos italianos e ex-colonos alemães, lá do Rio Grande do Sul. Mais colonizada cá em Mato Grosso. O município até que fala muito. Meus amigos, essa é a situação do Nordeste e do nordestino no Brasil. Eu, com muito pesar no coração, acredito que só a separação do Nordeste do resto do Brasil poderá resolver em parte o problema. Só essa secessão. Que ela mais cedo ou mais tarde tem que ser feita, porque não é possível que o povo nordestino continue sendo humilhado da forma que está sendo. É inaceitável. Até mesmo em televisão aberta aí, uma época dessa eu vi num programa desse, que eu raramente vejo, um apresentador que eu chamo de Corcunda de Notre Dame, diz que o lugar das mulheres mais feias do Rio de Janeiro era lá em São Cristóvão, se referindo àquela feira lá de São Cristóvão, aquele núcleo comercial que é feito por nordestinos. No outro dia ele arrumou um sanfoneiro lá, não sei de onde, no Nordeste, para dizer que não é contra o nordestino, para tocar um forrozinho lá. E ficou por isso mesmo, quando essa não foi a única vez que ele atacou os nordestinos. Meus amigos e minhas amigas, eu sou nordestino com muito prazer. E já sofri certa vez, fui ao Paraná. E lá eu trabalhava na época com um ministro ilustre e honrado lá do estado do Paraná. E fui a uma cidade lá onde ele tinha lá um núcleo de apoio, pois ele é um político bem sucedido. E eu vi, não foi uma só voz não, algumas vozes dizendo, o que o fulano de tal, aliás, por que o fulano de tal coloca em sua equipe um cabeça chata lá do Nordeste? Hein? Eu ouvi isso. Ouvi. Não disse nada, que estava lá no meio deles e não adiantava mesmo. Reação. Então, de modo que até aqui em Brasília, aonde a população de Brasília é 80% nordestina ou descendente de nordestino, nós vemos algumas atitudes negativas contra o nordestino. De modo que nós temos que estar atentos, todos os nordestinos. O Nordeste ainda padece de uma liderança política muito fraca, muito leniente. Veja bem, minha gente, o Nordeste tem 9 governadores, 9 bancadas de senadores, 9 bancadas de deputados federais. E não fazem nada, vamos dizer. Ficam lá de braços cruzados. Ficam lá de braços cruzados,
E eu sei disso porque fui chefe de assessoria parlamentar e assessor parlamentar em alguns ministérios, servindo lá dentro do Congresso Nacional. Conheço o Congresso Nacional por militar lá dentro durante 40 anos, como a palma da mão. Conheço as ligas e onde elas se encontram. Então são 9 bancadas de deputados, 9 bancadas de senadores, 9 governadores, que poderiam fazer uma revolução, não só dentro do Brasil, mas lá dentro do Congresso Nacional e se impor. E se impor. Eu me lembro bem nessa minha experiência no Congresso Nacional que o senador Dirceu Cardoso, defendendo os interesses do seu estado, o Espírito Santo, fez uma revolução no Senado. Empacou as matérias do Senado até o Senado concordar, fazer um acordo e concordar com o que ele queria. Agora, por que 9 bancadas de senadores não fazem coisa parecida para impor, que podem impor as aspirações dos estados do Nordeste? Mas o que acontece? Vejam bem, minha gente. O Nordeste está quase amigo. Agora mandaram Exército, mandaram Marinha, não sei quantos mais. Mas já depois de um mês e tanto, da agonia daquela gente, vendo suas praias embebidas, envoltas em óleo cru de petróleo, tóxico e que faz mal para quem tem contato. Os peixes contaminados, tudo contaminado. Meus amigos e minhas amigas, isso não é brincadeira. E a liderança econômica e a liderança política do Nordeste não liga também. Eles se associam com outros interesses contra os nordestinos, os interesses nordestinos, dentro e fora do Nordeste. Que para essa gente, qualquer migalha que caia para eles serve, porque eles vivem como urubus em cima do cadáver esquelético dos nordestinos desde que o Brasil existe. Essa é a verdade, minha gente. E o Nordeste padece. Padece com a seca e agora padece com a falta de condição da pesca e da prática do turismo. Centenas de milhares de famílias que optam pelo Nordeste para ir fazer seu turismo, aqui mesmo do Brasil, cancelaram suas viagens. O prejuízo é grande. Então o Nordeste, que já passava necessidade com a seca, agora passa com a falta de condição da pesca e com a falta da condição da venda do seu produto turístico. Meus amigos e minhas amigas, nordestinos, acordem. O que eu vejo é muita gente ter vergonha de dizer que até é do Nordeste. Sendo que é um orgulho para qualquer um ter nascido no Nordeste, porque o Nordeste é o berço da pátria brasileira, do Estado brasileiro. Mas o nordestino é discriminado dentro do próprio Nordeste e fora do Nordeste, Deus me livre, é pior ainda. É pior, é como eu disse anteriormente. Não é? Vejam bem, o Piauí e o Ceará e algumas escolas do Pernambuco estão na frente aí na qualidade de ensino, nas Olimpíadas de Matemática, mas isso eles colocam na mídia como se fosse uma ilha de outra ilha, uma coisa mínima. Não dão crédito
que os meninos, que os rapazes, as moças, que os jovens nordestinos merecem. Não dão o crédito. Num país onde a educação é falida, esses esforços em estados pobres, em municípios pobres, não são divulgados. Agora, quando há alguma coisa negativa, coloco na primeira página dos jornais e em manchete de rádio e televisão. Minha gente, se a esculhambação que tem no Rio de Janeiro fosse algum estado do Nordeste, Deus me livre, seria o fim do mundo. Seria o fim do mundo. Se a esculhambação que existe no estado do Rio Grande do Sul fosse no Nordeste, seria o fim do mundo. Seria culpa porque era no Nordeste. É como agora. A derrama de petróleo nas praias do Nordeste é algo normal para quem não é do Nordeste. Está acontecendo no Nordeste, né? Então não ligam, não dão o menor valor. Não existe solidariedade. Como já disse anteriormente, em qualquer estado do Centro-Sul, ou do Sul mesmo, ou do Sudeste, falta de chuva de 60 dias é como se fosse um desastre, uma catástrofe. Agora imagine se eles enfrentassem seca todo ano e, de vez em quando, um período de 7 anos de seca. Estariam todos aí com a caneca na mão mendigando. Agora, o corajoso, o homem forte nordestino, porque foi dito que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, quem viu, quem presenciou. O nordestino não chora por essas coisas. Antes, ele luta. Luta até a última gota de suor e de sangue. Só sai do seu torrão. Quando não tem mais para onde apelar mesmo, meu Deus. Que sina, hein? O nascer nordestino é uma marca negativa mesmo. Que o diga os nordestinos que andam o Brasil afora. Meus amigos e minhas amigas, então eu acho que a solução, pelo menos o princípio dela, seria o Nordeste, os 9 estados do Nordeste, fazer a separação do resto do Brasil e montar uma federação ali de 9 estados e cuidar da sua própria vida e deixar os bonitões cuidar da deles. São tão eficientes que olhe como está o Rio de Janeiro. São tão eficientes e olhe como está o Rio Grande do Sul. São tão eficientes e olhe como está Minas Gerais. São tão eficientes e olhe como está o estado de Goiás aqui perto. Minha gente, não adianta querer, como dizem, esconder o sol com uma peneira. A verdade é mais verdadeira para quem quer encarar a verdade. Essa é a verdade. Meus amigos e minhas amigas, esse problema da derrama de óleo no litoral nordestino, isso aí é um pingo. É uma gota. Tendo em vista os problemas reais que o Nordeste enfrentou e enfrenta. Me diga, meu amigo e minha amiga aí do Nordeste e fora do Nordeste, você conhece alguma política de desenvolvimento para o Nordeste? Feita, não é questão desse governo, não. É tudo aí para trás.
Você lembra de alguma política dirigida para o desenvolvimento do Nordeste, para fazer com que o homem nordestino conviva de forma digna com o advento da seca? Não existe, meus amigos. Não existe. Agora, 18 e 19 está chovendo razoavelmente. Esqueceram que no Nordeste tem seca. Mas ela está logo ali batendo a porta. Enquanto tem uma situação razoável, ninguém cuida. E quando a desgraça chega de vez, também não cuidam. Também não cuidam. O homem nordestino vive na hora veja, no vale-me Deus. É isso que acontece. Então, chegou a hora, nordestino, povo nordestino, liderança nordestina, de fazermos a separação do Nordeste do resto do Brasil. Não tem como continuar assim se tivermos o mínimo de péjo possível, de vergonha possível. Temos que fazer essa separação. Ela será salutar tanto para um lado como o outro. E os novos estados nordestinos compõem um grande território. E se administrado de forma republicana, viverá muito melhor do que dentro da Federação Brasileira, que para o Nordeste é um cárcere. É um cárcere muito duro, muito perverso, muito cruel, porque o Nordeste vive como vive. E vocês que estão aí sabem do que eu estou dizendo. Eu digo porque conheço e vivi num tempo que era criança e adolescente, que não tinha como me defender. Não tinha como me defender. Porque não existe políticas para abarcar as pessoas que precisam, nem os jovens que estão entrando na vida economicamente ativa. A política do Nordeste, das próprias lideranças nordestinas, foi sempre a desganar o povo pela fome, para tirar do resto do cadáver desses o máximo que podem. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. O povo nordestino tem como lideranças abutres, verdadeiros abutres. Porque não vamos culpar também as pessoas fora do Nordeste, não. Os maiores culpados são as lideranças nordestinas, que têm pavor da educação do povo, têm pavor do crescimento do povo intelectualmente. São covardes, desde a colônia que escravizam o povo. Não foi. No Brasil nós ainda temos a escravidão. Tivemos a escravidão afro, de africanos, por quase 400 anos. Mas a escravidão do povo nordestino, que ainda inclui muitos afrodescendentes, continua até hoje. Pior, porque o senhor de escravo mantinha alimentados os seus escravos e bem cuidados, porque o escravo era patrimônio. Agora, lá no Nordeste, morre mais um, nasce mais um, fica mais um, ou menos um, para eles tanto faz. O povo no Nordeste é desprezado em sua própria terra e fora dela, muito pior. Meus amigos e minhas amigas, nordestino ou não, temos que ficar de olhos atentos, abertos, para captar
os movimentos contrários e nos defendermos. Isso eu espero de todos vocês. Não vamos ficar de braços cruzados, não. Vamos agir. Vamos agir. Vejam bem, olha, esse exemplo da inundação das praias nordestinas com petróleo, com óleo cru de petróleo, é uma demonstração de desprezo para com o Nordeste. E assim, meus amigos, eu encerro essa palavra aqui, modéstia, mas sincera, na esperança de que as situações negativas com relação ao Nordeste sejam revertidas. Voltarei oportunamente para falar de coisas importantes para o Brasil. Com a graça de Deus. Muito obrigado.